O duelo final na Estrela da Morte entre o Obi-Wan Kenobi e o seu antigo aprendiz Vader foi um duelo decisivo tanto para o Darth Vader quanto para o Luke Skywalker. O Vader concluiu seu objetivo principal desde o duelo lá em Mustafar, e o Luke Skywalker foi concretizado no caminho para se tornar um Jedi. Só que a decisão de fazer um sacrifício tão grande como esse, a decisão de entregar a sua vida em troca do Luke Skywalker, não foi uma decisão fácil para o Obi-Wan Kenobi. É exatamente isso que a gente vai ver aqui nesse livro, de um certo ponto de vista, A Nova Esperança. Segundos após o Obi-Wan ser cortado ao meio pelo Vader, ele conseguiu ver o passado, o futuro e o presente combinando, e então ele conseguiu reviver toda a sua vida. A primeira coisa que ele viu foi sua antiga casa lá em Tatooine, a sua casa no deserto, a casa do velho Ben. Dentro da casa estava tudo idêntico, tudo onde ele deixou, o ano que ele estava, exatamente 3 anos após o seu exílio. Sua próxima visão foi uma criancinha em seus braços. A criança chorava enquanto a sua mãe dava o seu último suspiro. A sua próxima visão foi o seu antigo mestre Qui-Gon Jinn. Ele caía de joelhos no chão enquanto um buraco em sua barriga ainda saía fumaça. A sua próxima visão era o funeral de um Sith no meio do deserto, o dia que ele queimou Darth Maul. A sua próxima visão, olhos que pareciam olhos de um irmão, mas agora eram do lado sombrio. Olhos amarelos gritavam de ódio e a sua boca gritava que o odiava. Eu te odeio! Obi-Wan Kenobi, ele reviveu várias coisas e então finalmente ele retornou à estação bélica, a Estrela da Morte. Vader estava no corredor esperando na sua frente. Ele estava em silêncio, mas o seu sabre de luz já pulsava em vermelho. Ainda assim, ele estava imóvel como uma estátua. Obi-Wan então pensou, como será que ele era por trás daquela máscara? O que será que ele vê através daquelas lentes rubi? Um amigo? Um inimigo? Uma relíquia do passado? Independente disso, ele parecia tão calmo, tão controlado, mas ainda assim Obi-Wan Kenobi sentiu seu ódio. Ele fervia como uma nebulosa sob aquela máscara cruel. Sua fúria ameaçava dominá-lo, como sempre acontecia, mas dessa vez ele a mantinha sob controle. Obi-Wan Kenobi não conseguiu evitar, ele ficou muito impressionado. Seu antigo aprendiz finalmente aprendeu a se controlar. Ainda assim, Obi-Wan manteve o seu controle. Ele sempre soube que um dia esse momento chegaria. E ainda assim, uma outra memória bombardeou a mente de Obi-Wan Kenobi. Era uma mulher morrendo em uma cama. A sua respiração era fadigada. Ela dizia, ainda existe bondade nele. Ainda tinha bondade nele. Será que ela realmente acreditava nisso? Obi-Wan pensou. Não. Obi-Wan imediatamente rejeitou aquela visão. O seu amigo agora estava morto. Disso Obi-Wan tinha certeza. Aquela coisa em sua frente, Obi-Wan sabia com todo o seu coração. Aquela coisa não era o Anakin Skywalker. Durante todo aquele duelo traumatizante, o livro aqui ele continua dizendo pra gente que o Obi-Wan Kenobi ele foi constantemente bombardeado com visões. Em um segundo ele via Vader, aquele homem na armadura preta na sua frente, e no mesmo segundo ele viu o Anakin Skywalker queimando lá em Mustafar. A sua visão constantemente alternava entre o passado e o presente. Em um segundo era um Sith, no outro segundo era o jovem Anakin treinando no Templo Jedi. Em um segundo era o Sith, no outro segundo era Anakin lutando contra ele em Mustafar. Em um segundo era um Sith, no outro segundo era ele sufocando a sua própria esposa, a mulher que ele dizia que amava. A luta intensa então começou a desgastar o Obi-Wan Kenobi. Seus recursos estavam quase esgotados. Seu corpo gritava de dor. Ele estava perdendo a esperança de vencer a luta. Vader constantemente se lançava sobre ele. A cada momento que passava, o ar ficava mais denso com descargas de plasma. Luzes dançavam em sua visão. Seus músculos queimavam. Sua respiração era fadigada. O cabo do seu sabre de luz escorregava com suor. Seus ouvidos zumbiam. Ainda assim, ele não perdia sua esperança. Luke Skywalker estava perto. Quando o Luke finalmente chegou, o Obi-Wan Kenobi ouviu uma voz em sua mente. Era uma voz que ele reconhecia. A voz dizia, vá até ele. Era a voz de Qui-Gon Jinn. Obi-Wan no mesmo instante, ele entendeu a mensagem de Qui-Gon Jinn. Ele olhou para o Vader, deu um sorriso, não conseguia nem imaginar o que ele pensaria sobre isso. Mas isso não importava mais. Tudo o que importava agora era Luke Skywalker. Obi-Wan então endireitou as suas costas. Ele fechou seus olhos enquanto levantava o sabre em sua frente. Ele não viu a lâmina cortando o ar. Ele nem sequer escutou o seu zumbido. Luke então deu um grito, consumido pela dor, vendo Obi-Wan sendo cortado. Não! No mesmo instante, Obi-Wan Kenobi então enxergou tudo. O blaster estava na sua mão. Han Solo eliminava os Stormtroopers. A Leia chamava o seu nome. Os soldados avançavam com suas armas levantadas e miradas. Se o Luke ficasse lá, ele morreria. Se ele lutasse, ele morreria. Obi-Wan reconheceu isso e ele não podia deixar isso acontecer. No mesmo instante, ele sussurrou palavras no ouvido de Luke Skywalker.
Corra, Luke, corra. Corra, Luke, corra! E o Luke fez exatamente isso. Luke correu e ele não parou. E agora Obi-Wan Kenobi estaria do seu lado. A partir daquele momento, ele nunca mais estaria sozinho. Obi-Wan sempre estaria lá. E é basicamente isso, gente. A gente vê aqui que a decisão que o Obi-Wan fez, né, de deixar ser morto pra comprar tempo pro Luke Skywalker, não foi uma decisão momentânea. Foi, na realidade, uma decisão bem caótica, assim como o duelo em geral foi um duelo bem caótico. A impressão que o livro dá pra gente aqui é que parece que a própria força estava conspirando contra o Obi-Wan Kenobi durante todo o duelo. Ele não conseguia realmente focar. Ele estava sendo bombardeado com várias emoções, visões do passado. Tinha várias coisas acontecendo ali na mente dele que distraíam ele, sabe? Tipo, não é como se a força tivesse necessariamente contra o Obi-Wan Kenobi, mas é como se a força tivesse meio que preparando o Obi-Wan Kenobi pro seu sacrifício. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre tudo isso aí. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.